tarde. Está começando mais um jornal JPB, terceira edição. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o seu espaço de voz e informação. Aqui valorizamos as histórias que fazem de Campina Grande um lugar único. Vamos explorar juntos as realidades dos nossos bairros, dar voz aos cidadãos e destacar a iniciativa que transformam nossa cidade. Porque cada história conta e cada voz importa. Hoje vamos falar várias coisas que vêm acontecendo em Campina Grande e regiões vizinhas. Vamos começar pela notícia triste que aconteceu com um idoso de 71 anos, que foi vítima de um golpe. Um idoso de Belo Horizonte cai em golpe e perde mais de R$ 1 milhão. A cada 10 minutos, um idoso cai em algum tipo de golpe no país. As instituições financeiras reforçam que nunca solicitem dados ou a senha de clientes por mensagens ou ligação telefônica. No caso do cliente ter sido vítima de alguma crise, ele deve notificar imediatamente o seu banco. As instituições financeiras reformam que nunca solicitam dados ou senhas dos clientes por mensagem ou ligação. A Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, afirmou que tem investido constantemente e de nenhuma maneira massiva em campanhas de conscientização e que os bancos investem cerca de 4 bilhões por ano em sistemas de tecnologia de informação, TI, voltados para a segurança. Golpes bancários se enquadram na chamada violência patrimonial contra os idosos. Neste ano, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania já registrou mais de 36 mil denúncias em todo o país. A média de idoso a cada 10 minutos, um aumento é de quase 8% em relação ao mesmo período de cada ano. Então, a gente pede diretamente a vocês, telespectadores, que não caiam nesse tipo de golpe. Esse golpe é um golpe que, seja lá por uma ligação, seja lá por uma mensagem, e isso tudo influencia para os idosos que não têm muito informação na área de tecnologia. Agora, vamos falar sobre a prisão, pelo mandato de prisão do embaixador, mais conhecido como embaixador Gustavo Lima. Gustavo Lima faz uma live com o advogado, fala da venda de avião 2 vezes e nega ser sócio da VaideBet. A live foi feita pelo embaixador. Ser indicado por lavagem de dinheiro e organização criminosa, Gustavo disse que o relacionamento dele com os sócios da VaideBet é apenas profissional. Isto ocorreu no dia 30/9/2024. Essas informações foram atualizadas pelo G1 Paraíba. Depois de ser indicado por lavagem de dinheiro e organização criminosa, o cantor Gustavo Lima fez uma live no Instagram nesta segunda-feira, hoje, dia 30, para conversar com os seguidores. Com a ajuda do advogado Cláudio Bessa, o cantor negou ser sócio oculto da casa de apostas digitais, VaideBet,
E todos os outros pontos citados pela Polícia Civil de Pernambuco no inquérito, como a venda de aeronaves e ajudas de foragidos, segundo o inquérito, em depoimento, um conselheiro do clube contou que o presidente do Corinthians falou por telefone com Gustavo Lima e que o presidente afirmou que já naquela época que o cantor era um dos donos da Vai de Bet. Gustavo explicou que, na realidade, tem direito a 25% dos ganhos da empresa como uso de seu nome e imagem, mas que essa é apenas uma particularidade de seu contato. O cantor chegou a brincar que é um funcionário como qualquer outro. Essa foi a palavra de Gustavo Lima, hoje, no dia 30/9/2024. Nesse exato momento, voltamos com a notícia que Tite acabou de ser demitido do Flamengo. O Flamengo demitiu o técnico Tite na manhã desta segunda-feira. A decisão foi tomada após a eliminação na Libertadores diante do Peñarol e a má atuação na vitória sobre o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. O GE apurou que a diretoria conseguiu o trabalho estagnado e por isso fez a mudança de forma imediata. Em comunicado, o Flamengo informou que quem assume o Flamengo interinamente, por agora, é o ex-jogador flamenguista Filipe Luiz, que comandava o Sub-20 e que agora comandará de forma interina a equipe do Flamengo principal. Agora, neste momento, nós iremos ficar com o intervalo comercial e logo após voltaremos com o clima do tempo. Aguardo vocês. Voltamos e vamos falar sobre o clima do tempo em capitais brasileiras. Vamos começar por Porto Velho, que recebe essa semana cerca de 67% de chuva e média de 33 graus Celsius. Rio Grande recebe 56% de chuva, Manaus recebe 76% de chuva, Palmas recebe 5% de chuva e a máxima de 37 graus. Boa Vista recebe 77% de chuva. Belém do Pará, 58% de chuva. Macapá, 34% de chuva. A capital de Campina Grande, João Pessoa, recebe 95% de chuva e a máxima de 26 graus Celsius. Teresina recebe 50% de chuva. São Luís recebe 30% de chuva e 70% de sol com a máxima de 33 graus Celsius. Fortaleza, Ceará, recebe 37% de chuva. Aracaju recebe 91% de chuva. Natal recebe 77% de chuva, a máxima de 28 graus e a mínima de 24 graus Celsius. Recife, Pernambuco, recebe esta semana 93% de chuva e 27% de máxima de sol. Voltamos agora com as informações. E agora vamos falar um pouco
sobre a política na cidade de Campina Grande. Com os candidatos principais à prefeitura de Campina Grande, temos Johnny Bezerra, Arthur Bolinha, Bruno Cunha Lima, Professor Nelson e André. Nós vamos falar agora sobre novos ataques de Israel no Líbano neste domingo 29, ontem. Deixaram ao menos 105 mortos em diferentes regiões do Brasil. O que aconteceu? Ao todo, 105 pessoas morreram e 359 ficaram feridas durante os ataques. O Centro de Operações de Emergência de Saúde Pública no Ministério da Saúde publica que emitiu um comunicado por volta das 7 horas, no horário de Brasília, anunciando que Israel atacou nas últimas 24 horas cidades e aldeias no sul do Líbano, que são Baqaa, Baalbek, Armael, e nos subúrbios do sul de Beirute. Cidades ao sul e ao nordeste do país foram atingidas, diz o Ministério da Saúde do Líbano. Um dos bombardeios atingiu Sidom, a principal cidade do sul, onde 24 morreram e outras 29 ficaram feridas em Baalbek Ermel. Foram registradas 21 mortes e 47 feridos. Em Al-Idelb, 32 morreram e 53 ficaram feridos, apontou o órgão na rede social Twitter, X. Agora, vamos falar sobre o que é a ansiedade. A ansiedade é uma reação natural do corpo, que é relacionada à preocupação e ao medo. Ela pode se tornar uma condição psicológica quando torna-se um excesso e passa a atrapalhar as atividades rotinas. Com isso, pode se descandear um transtorno que leva às crises com sintomas mentais e físicos. Nesse caso, a reação passa a ter um impacto negativo na vida e no bem-estar de cada pessoa. Nos últimos anos, foi possível observar o crescimento no número de pessoas que sofrem com o transtorno. Durante a pandemia, por exemplo, os casos de depressão e ansiedade aumentaram 25%, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Medo e ansiedade são as mesmas coisas? O medo é uma reação natural do organismo diante de situações ou objetos específicos que possam representar algum tipo de ameaça para a pessoa. A ansiedade, por outro lado, surge com um sentimento de antecipação do futuro, gerando tensão no corpo. As duas sensações são naturais, porém funcionam como um alerta ao corpo e à mente diante do desconhecimento. No entanto, elas podem prejudicar a rotina de um indivíduo quando se tornam reações excessivas. Quando isso acontece, pode ser indicado de que existe um transtorno e é necessário buscar um profissional para o diagnóstico e o tratamento adequado. Então, por isso, você que sofre de ansiedade ou não sabe ainda, não tem a noção, é ideal você pedir ajuda a um profissional, a um vizinho, a um amigo, a uma mãe, aos pais, porque a gente sabe que a união ela faz a força, mas a gente só muitas das vezes deixamos a incredulidade, os tabus
né, entrar na nossa vida, e isso diferencia muito. Há muitas mortes porque as pessoas não conseguem ou não tentam pedir ajuda de forma direta. Às vezes, a gente pede um abraço pelo olhar, mas o outro que está ali do outro lado não consegue ver o pedido de cada um de nós, não é verdade? Então, por isso, fica aí a nossa alerta sobre a ansiedade. Agora vamos falar sobre os esportes de hoje. Né? Vamos falar sobre o Brasileirão, que teve a sua última rodada agora no último domingo, 29 de setembro de 2024. O Flamengo conseguiu vencer o Atlético Paranaense por um gol ao finalzinho do segundo tempo. O jogador Wesley do Flamengo conseguiu lançar a bola na área e o jogador meio-campista Gerson desviou de cabeça e não deu para o goleiro pegar. Já em Bahia e Criciúma, deu Bahia em casa de 1-0 também. Tivemos o jogo Cruzeiro e Vasco da Gama, terminou 1-1. Tivemos também Internacional e Vitória. O Internacional conseguiu vencer de 3-1 na casa do Internacional. Tivemos também São Paulo e Corinthians. O São Paulo conseguiu vencer em casa e levou a vitória de 3-1 em si. E agora vamos falar sobre os esportes que aconteceu na última rodada do Brasileirão, ontem, que foi no domingo, 29 de setembro de 2024. Vamos começar pelo Flamengo, que conseguiu vencer no finalzinho do tempo, do segundo tempo regulamentar. Conseguiu vencer do Atlético Paranaense de 1-0, um gol desviado de cabeça do meio-campista Gerson. Tivemos o jogo também Bahia e Criciúma. O Bahia conseguiu levar a vitória de 1-0 em casa. Tivemos também Cruzeiro e Vasco da Gama. O jogo saiu empatado, 1-1. Tivemos o Internacional e o Vitória. O Internacional conseguiu vencer em casa de 3-1 em cima do Vitória. Teve também o São Paulo e Corinthians. O São Paulo venceu de 3-1. Tivemos o Atlético Goianiense e o Fluminense. O Atlético Goianiense conseguiu vencer de 1-0. O Fortaleza também venceu ontem em casa contra o Cuiabá. Ganhou de 1-0. E o jogo entre Juventude e Bragantino saiu 1-1. E tivemos também o jogo do Botafogo e Grêmio, que saiu 0-0. Vamos falar agora um pouco sobre o mês de setembro, sobre o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é um mês de 1 a 30 de setembro, dedicado à prevenção do suicídio. Trata-se de uma campanha que teve início no Brasil em 2015 e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. É nesse mês que no dia 10 se comemora o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Ao mesmo tempo que há muita discussão sobre o tema em que são organizadas as caminhadas durante esse mês, alguns locais são decorados com a cor amarela. Assim, já foram iluminados de amarelo o Cristo Redentor, o Congresso Nacional, a Catedral e o Paço Municipal de Fortaleza, dentre outros. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil.
o que significa que o suicídio mata mais brasileiros do que doenças, como AIDS e câncer. O assunto é envolto em tabus. Por isso, a organização da campanha acredita que falar sobre o mesmo é uma forma de entender quem passa por situações que levem a ideias de suicídios, podendo ser ajudadas a partir do momento em que as mesmas ideias são identificadas. As situações que levam a esse fim podem surgir de quadros depressivos, bem como o consumo de drogas. É por isso que falar é a melhor solução. É o slogan da campanha, cujos envolvidos na sua organização acreditam que a conscientização das pessoas podem prevenir 9 em cada 10 situações de atos suicídios. A origem do Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos, quando um jovem, Mike M., de 17 anos, cometeu um suicídio em 1994. Mike era um rapaz muito habilidoso e restaurou um automóvel Mustang 68, pintando-o de amarelo. Por conta disso, ficou conhecido como o Mustang Mike. Seus pais e amigos não perceberam que o jovem tinha sérios problemas com a saúde mental e psicológicas e não conseguiram evitar a sua morte. Nesse momento, estamos encerrando o jornal JPB, terceira edição. Peço que fiquem com Deus, que eu estou com Ele, que vocês possam curtir, comentar e compartilhar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.